Eu queria que o pessoal colocasse aí a primeira delas sobre a igreja, né? Essa foi a nossa chamada de hoje. Uma igreja, gente, fez um café da manhã para os garis e ajudou esses garis na limpeza durante o carnaval. Olha só, fizeram um café da manhã para os garis, né, que trabalham muito nessa época de carnaval. Só em Belo Horizonte, se não me engano, foi quase, acho que 1.000 toneladas, ou sei lá, 800 mil toneladas. Principalmente a turma que defende a Amazônia, né? Essa turma toda estava sujando muito. Aí, Vamos começar a polêmica aqui, né? A gente incomoda com os animais da África, a gente incomoda com os animais da Austrália, e é um incômodo legítimo, né? Sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente está aqui jogando lixinho no chão. Gente, é muito lixo, né? Sim. Eu não lembro o número aí, se o pessoal da produção quiser dar uma pesquisada. Eu acho que foi quase 1 milhão ou 1.000 toneladas de lixo só nas ruas de Belo Horizonte. Lembrando que 1 tonelada são 1.000 quilos, né? Então, quantos milhões de quilos de lixos foram retirados das ruas, sendo que tem as lixeiras para jogar os lixos, né? E com essa época de chuva, evidentemente que vai trazer transtornos para a cidade. Onde que vai, né? E transtorno para as pessoas mais necessitadas, que moram em encostas, que têm dificuldade de transitar em Belo Horizonte. Enfim, um fato lamentável, mas a igreja é presente. A igreja é presente, atuante. A minha satisfação de ler essa notícia e das outras igrejas, Lagoinha, Getsemane, tantas outras, a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus, que estão atuando, mas que não tiveram esse feedback, não tiveram essa notícia, não é? Mas que estão atuando de forma espetacular para levar salvação, e não só salvação, levar também a questão de uma ajuda social, de uma visão mais ampla da sociedade, de trazer um retorno para a sociedade no sentido de dizer, olha, nós somos sociedade também. Dentro dessa, eu seguro, dentro dessa, tem um outro print que tem a ver com isso, sobre as igrejas que levaram baterias e trios elétricos para as ruas de várias cidades do Brasil. Se não me engano, a TV Globo fez até uma matéria com um bloco da igreja Bola de Neve, que, se não me engano, é o maior bloco de carnaval do mundo, né? Questão de quantidade de pessoas. E aí tem aí essa foto, né? Igrejas levam baterias e trios elétricos para as ruas de várias cidades do país. Já tem quase uma semana que a gente tem, missionário, discutido, trocado algumas ideias sobre a atuação da igreja no carnaval, se vale a pena ir na rua, se vale a pena fazer esse confronto evangelístico. E agora a gente viu essa notícia dessa igreja que talvez não fez esse confronto junto ali com os foliões, mas que tiveram uma ideia maravilhosa de estar junto com os garis. O que o senhor pensa disso? É importante, né? O pastor Roberto abordou muito bem aqui. Nós temos dois viés de conduta dentro dessas duas matérias. O primeiro, a igreja trabalhando no campo e no aspecto não só social. E aí entra também a questão das missões urbanas. Por quê? Porque eles estão fazendo ali um ato de missão urbana. Eles estão, primeiro, conscientizando a sociedade a respeito de ter mais cuidado com o lixo, não poluir a cidade, como já foi colocado aqui. Mas eles também estão levando a palavra de Deus, de repente, a pessoas que são consideradas, infelizmente ainda tem esse tabu no nosso meio, como se fossem somente pessoas que estão ali fazendo algo insignificante. E todas as pessoas fazem algo relevante, porque se não tivessem os garis para poder pegar o lixo, de repente a nossa cidade não estaria limpa. E também, quando pegamos essa outra matéria, nós acabamos de observar aqui uma igreja que vai até a rua com bateria, com instrumentos, para poder fazer algo diferente no carnaval. O que eu penso a respeito disso? Paulo diz que se fez de louco para ganhar o louco. Eu acho que nós não podemos nos colocar a sermos iguais às pessoas, o que elas fazem lá. Nós precisamos de levar o reino sendo diferente. Se eles acharam uma forma de ser diferente, indo para dentro do carnaval, indo para o meio das pessoas para poder levar Jesus, a ideia é muito válida. O que não se pode é que nós vamos lá com uma ideia e acabamos deixando com que aquela ideia, que não é a ideia cristã, entre no nosso convívio, no nosso meio. Eu acho uma ideia muito válida, pastor Leandro. Acho que as igrejas precisam de se colocar à disposição mais de fazer isso, né? Tem vários outros meios que nós precisamos
de estar sendo mais atuante. Por exemplo, o magistrado, quem que vai pregar para um magistrado? Quem vai pregar para um juiz? Alguém que tenha, de repente, a mesma fluência de fala verbal do que ele, alguém que tenha o mesmo viés de conhecimento, a mesma linha de raciocínio, ela vai ter respaldo para poder falar de Jesus para essa pessoa. E da mesma forma, quem que vai falar de Jesus no meio de uma folia? De repente, alguém que está lá vai se passar como folião. A pessoa está lá e não vai ter alguém de terno e gravata, mas tem alguém batucando, a pessoa vira e fala, olha aqui, isso daqui que eu estou fazendo é para louvar o nome de Cristo. E de repente aquela pessoa que vê aquela situação, ela vai se sentir impactada, porque ela vai falar assim, olha, realmente eu estou vendo algo diferente nisso. Então toda a ideia que é válida, na minha opinião, para poder abranger o evangelho, para fazer com que ele chegue a mais pessoas, eu acho que ela é muito válida. Pastor, qual que é a sua opinião? Olha, tem gente que critica, tem gente que acha que não deve ter essa mistura, Os críticos, né? Eles existem sempre, né? Os críticos. Primeiro porque o crítico tem tempo, né? Ele não está ocupado com alguma coisa, então ele tem tempo para criticar. Nós estamos atuando, a igreja está atuando. Houve uma polêmica muito grande a respeito, até mesmo no Rio de Janeiro, né? O grupo Reação, aqui também. Lá da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, a quem eu tenho um máximo respeito. As pessoas não sabem que muitos daqueles que compõem aquela bateria, que estão lá, foram tiradas do tráfico, foram tiradas dos vícios, das drogas, do mundo do crime, e estão ali adorando a Deus. O resultado de salvação que um dos amigos que eu tenho lá que me enviou o número de pessoas contabilizadas, mais de 1.400 pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o trabalho está sendo feito, não é? O grande problema não é o que as pessoas estão fazendo para Cristo. O grande problema são aquelas pessoas que se julgam donas de todo e qualquer processo que se possa fazer. Elas têm a teologia máxima, né? Elas têm a direção máxima. Isso é muito ruim. A igreja está lá, parabéns para aqueles que foram, que evangelizaram. Eu, que fui do mundo, que fui, né, das noites, né, do carnaval, gostava disso, eu sei o que é aquilo, aquela podridão, aquela coisa vazia. E eu louvo a Deus pelo Evangelho. O Evangelho está chegando em todos os lugares. E você que é crítico, toma um sal de fruta aí que você vai ficar com azia, que nós vamos continuar fazendo e vamos continuar pregando. Amém. Por mais que eu não concorde, por mais que eu não acho que é certo, talvez não é para mim, eu tenho que respeitar aquelas pessoas que estão fazendo, né? Até porque se a gente for parar toda vez que a gente recebe uma crítica, talvez a gente estava lá no nosso quadradinho chamado igreja, com aquele púlpito gigante, aquele órgão, e as pessoas... E acontecendo o que aconteceu com a igreja na Europa, né? Se tornaram museus. Estão sendo vendidas, né? Sendo vendidas. Se tornando cafés, se tornando mesquitas. Sim. Né? Sendo vendidas, justamente por causa desse pensamento arcaico, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.